Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton e sejam bem-vindos nesta videoaula do curso de AutoCAD Mecânico, do básico ao avançado com o software AutoCAD Mechanical, aqui pela autocriativo.com.br. E na aula de hoje vamos conhecer os principais elementos e suas características da interface do software, que estaremos constantemente utilizando durante o nosso treinamento. E lembrando, pessoal, que todo o conteúdo de cada aula aqui exposta estará indicado nos arquivos do pacote aqui do nosso curso, ok? Então vamos aqui ao mecânico, e até para não ser um curso muito parecido assim com o AutoCAD puro, né, que todos já conhecem, ou que a maioria de repente já conheça, e aqui estamos voltados totalmente à área de mecânica. Então nosso objeto de estudo na grande maioria são peças milimétricas, então vamos focar em detalhes que possam auxiliar nesse aprimoramento, né, do uso da ferramenta neste desenvolvimento. E claro, pessoal, que como é um produto com base no AutoCAD, uma grande parte do conteúdo você pode utilizar nele mesmo, tá? Que você já conhece. Mas essa similaridade eu não estarei assim a todo momento dizendo, pois nosso foco tem de ser o mecânico, tá legal? Bom, então aqui veja que a tela está um pouco diferente da anterior, justamente porque eu minimizei aqui a minha janela. Então, se eu clicar aqui nesse botão, ele volta no estado anterior que nós estávamos já trabalhando na aula passada. E já que eu comento um pouco melhor sobre esse detalhe aqui de janelas. Bom, vamos iniciar aqui um novo desenho, até porque é essa área que nós já vimos na aula passada. Então, iniciando um novo desenho, ou seja, uma nova área aqui de construção do meu ambiente, eu posso perceber o seguinte, então reconhecer então esses elementos da minha tela. Então, você pode perceber que a grande parte, né, do software CAD, ele tem essa área aqui um pouco mais escura, né, preta, cinza, azul, verde. Você pode estar configurando isso. Então, na maioria das vezes o CAD ele é essa cor mais escura que é o preto, tá? Aqui é uma tonalidade de um cinza um pouco mais escuro. Mas enfim, esta aqui é a minha área de desenho. E aqui no mecânico ele existe umas definições relacionadas ao workspace, que é o espaço de trabalho, mas um pouco mais à frente eu vou estar comentando sobre isso. Mas assim, de primeira então, de antemão, essa daqui é a minha área de desenho, ou seja, tudo que estiver dentro aqui dessa minha área é o projeto, a construção, o conjunto, subconjunto, enfim, é uma peça que eu criei dentro aqui do software. É claro que a minha área ela não se limita apenas a isso daqui. Se eu fizer esse movimento, olha só, estou levando aqui para a direita. Eu tenho também essa outra área aqui, que esse seria um ícone que estaria definindo o meu sistema de coordenadas que eu vou estar comentando numa outra aula. Então, deixa eu voltar aqui ao normal. Ou seja, aqui é a minha área de trabalho. E você pode perceber que em minha área de trabalho existem alguns outros itens, assim como esse ícone, que eu ainda não falei sobre ele, que é o UCS, mas vai chegar a hora dele. Eu tenho aqui, nesse canto direito, a minha barra de navegação. E alguns ícones que estão aqui, pessoal, se você vier aqui no menu Vista, você vai ver que tem os 3 itens, olha, marcados. Então, se eu clicar aqui nessa barra de navegação, ele vai sair dali, olha. Olha lá, saiu, assim como View Cube e o ícone UCS. Então, veja que eu já tenho um ganho aqui da minha aparência. Mas deixa eu voltar com esse aqui, que é o padrão, para que eu possa mostrar um detalhe aqui a mais para vocês relacionado aqui a essa barra de navegação, que ela é mais útil quando você tem alguma peça aqui em tela para que você possa estar verificando a real utilidade, né, desse recurso aqui dentro aqui do seu desenho. Mas vamos estar inicialmente conhecendo apenas os pontos, depois a gente vai entrar com detalhes aí nas características. Então, ou seja, eu tenho aqui a minha área de desenho, a minha barra de navegação dentro do meu desenho. Eu vou ter também aqui esse ícone que se chama View Cube, que é extremamente utilizado em versões 3D. Nós teremos saber um pouco de aulas relacionadas a 3D. E esse View Cube, ele a nível de 2D, você não tem tanta movimentação no uso de sua construção. Até porque ele faz... Deixa eu só fazer uma alteração aqui para você perceber, olha. Quando você clica em alguns pontos aqui desse View Cube, que é o cubo de visão, veja que a minha tela ela vai se alterando em relação ao ponto que eu estou clicando, olha. Então assim, a nível 2D, eu posso até estar mostrando uma outra coisa depois, mas não, nada que seja assim tão importante também no começo aqui do nosso curso. Tá ok? E esse detalhe aqui, até o nosso meio do nosso curso, a gente não vai estar
alterando aqui esse View Cube. Tá? Até porque no 2D não teria tanta utilidade para a gente poder estar mexendo ou conhecendo um pouco mais sobre ele. Mas ele está aqui na nossa tela. Vamos deixar. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Vamos tirar ele aqui, olha, para que não atrapalhe a gente. Essa barra de navegação, depois eu volto com ela também. Vamos eliminando aqui os pontos que estão na nossa tela. Da mesma forma, quando você tinha aqui o View Cube, você tem aqui um item relacionado a essa parte de controle de vistas, de exibição. Então, ou seja, se você voltar aqui, veja que tem um superior, é o que está aqui. É o mesmo item. O controle de exibição é essa visão superior que você está tendo do seu desenho. E nós teremos também algo bem específico sobre esses pontos em outro tema. Então, a princípio, estamos reconhecendo esses pontos principais aqui da nossa área. Até mesmo esse controle aqui de, vamos ver aqui o nome, controles de estilos visuais. É através dele que eu consigo ver uma maneira diferente do meu objeto aqui em tela, que também é extremamente utilizado na versão aqui 3D. E quando você fala em elemento 3D, é bem simples esse entendimento, porque é o seguinte, se eu criar aqui um círculo qualquer, olha, essa minha visão aqui é uma visão 2D. Então, se eu vier aqui na minha outra aba que eu queria agora aqui nesse momento, eu vejo que eu tenho um ambiente aqui 3D, olha, ele não é apenas uma visão que você está tendo o entendimento aqui do seu desenho. Então, para quem não conhece, é claro, estão vendo aqui várias linhas. Mas quando você altera o estilo visual da sua peça, veja que você já vai mudar aqui para alguma coisa. O padrão dele é a estrutura de arame 2D. Então, se por acaso você colocar aqui um conceitual, você consegue ver agora claramente aqui o seu desenho, olha. Certo? Ou seja, é um objeto 3D que a gente vai estar vendo no final aqui do nosso curso. Tem um outro tipo de estilo visual, vamos colocar aqui, por exemplo, realista. Pequena mudança, veja que a tonalidade é diferente. Mas enfim, são coisas que serão discutidas em um outro momento. Então, eu já tenho então esses entendimentos aqui da minha área de desenho. Até mesmo esse UCS, olha, que é o sistema de coordenadas, você pode ver que você tem aqui, ó, X, Y e Z. Então, ou seja, pessoal, a gente vai estar sempre criando nesse começo, ou seja, pensando em objetos 2D, que seria esse daqui. Veja que o meu ícone está um pouco diferente, olha. Se eu der um giro aqui na minha tela, olha só para mostrar ali o ícone. Veja que eu sempre estarei trabalhando no XY. Tá? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco mais sobre coordenadas, que é o início realmente aqui da nossa construção, para você ter uma ideia de como o AutoCAD, que seja o normal, o puro, né, ou o mecânico, ele necessita de coordenadas. Você não pode estar criando também assim em todo o espaço aqui do AutoCAD. Você tem que ter uma certa coerência na sua criação. E como estamos falando de projetos reais aqui na área de mecânica, a gente vai estar já pensando também nessas coordenadas. Então aqui esse UCS, você pode perceber o seguinte, quando ele está naquela visão anterior, você não consegue ver o eixo Z. Você só consegue perceber aqui o X e o Y. Então, se eu voltar aqui à minha vista, ó, eu estava a vista personalizada, que eu fiz um giro nela qualquer aqui, vou colocar, por exemplo, vista superior. Veja que ele traz para mim aqui a minha peça, né, o meu desenho, aliás, e o X e Y apenas dessa forma. Ó. Veja que o Z ele não aparece aqui para a gente. Olha. Então, ou seja, em se falando em 2D, eu sempre vou estar trabalhando, na maioria das vezes, o X e o Y. Nada impede de você estar trabalhando no XZ, por exemplo. Mas aí você vai ter uma visão 3D aqui do seu objeto. Então, ou seja, se você olhar aqui por esse ícone, olha, essa face minha aqui, olha, ela seria essa construção aqui do XZ, olha. O XY é essa vista aqui de cima. Então, assim, pessoal, a gente está indo de uma forma bem gradativa, né, desse conhecimento, mas você já consegue ter uma visão, então, do que você espera, então, do curso. Certo? É algo que seja básico. Muitos, de repente, estão começando agora nessa área, mas você já consegue já estar sendo inserido, então, no assunto de uma forma bem completa. Tá ok? Então, voltando aqui na minha aba anterior, vamos conhecer aqui um outro item aqui dessa minha área de desenho, que é essa linha de comandos aqui embaixo, olha. Certo? O que é linha de comando? Tudo que você for construir aqui no CAD Mechanical, o que acontece, pessoal? Deixa eu apagar esse item aqui, olha. Dá um delete nele. Então, veja tudo que você faz, ele vai registrando aqui nessas linhas de comando. Então, se por acaso, muitos, pessoal, conhecem todos os comandos de criação de desenhos.
através de comandos, não utilizando o mouse e o ícone. Claro que tem profissional de toda forma, pessoal. Uns que conhecem e trabalham bem com o mouse e outros que vão através de comandos. Então, um exemplo, né? Se eu quiser criar uma linha, por exemplo, essa linha aqui, olha, então clica na linha. Se eu fizer dessa forma, é uma linha que eu criei. É uma linha. Agora, baseado aqui no comando, o que acontece? Se eu colocar aqui, digitar, por exemplo, L, né, de linha, vai aparecer aqui linha, olha. Então, digitei L, dei um Enter. Ele vai pedir, olha, a minha coordenada. Só que isso vai ser numa outra aula, mas ou seja, aqui essa linha de comando, você pode estar utilizando então comandos do AutoCAD digitando esse tal comando. Até porque existem outros comandos, pessoal, vários aliás, que você não tem aqui na forma de ícones. Então vai ter situação um pouco mais à frente, a gente vai estar utilizando a linha de comando para entrar então com o comando correto para a execução de alguma atividade. Certo? O que estão aqui na forma de ícones são, lógico, são os mais usuais. Mas iremos ver que existem comandos que você não tendo aqui essa forma de acesso, é através aqui da linha de comando que você vai ter, então, fazer, né, o uso aqui de tal comando. Tá certo? E essa linha de comando, você pode estar fazendo algumas modificações nela. Você pode estar fechando essa linha. Através aqui desse xizinho que aparece, ele vai até informar que se você quiser que volte novamente, basta pressionar aqui o Ctrl 9. Então, vamos dar um sim aqui, olha. Ok, ela vai sumir. Se eu pressionar aqui o Ctrl 9, ela aparece novamente. Eu ainda posso estar fazendo o movimento dela, posicionamento, olha, um pouco aqui para cima, por exemplo, olha. Nada impede. Posso estar encaixando ela aqui na minha barra, olha. Isso já seria uma visão um pouco mais comum, que é o que você deve conhecer de versões anteriores aqui ao AutoCAD. E você pode também fazer o seguinte, ó, nessa chavinha que aparece aqui embaixo, personalizar alguma coisa relacionada a essa linha de comando. Então, na sequência, a gente volta aqui para esse entendimento. Bom, então já conhecemos aqui grande parte dessa minha área de desenho. Agora, subindo um pouco, veja que eu tenho aqui, faltou esse detalhe aqui da janela, pessoal. Quando se fala em ambiente Windows, isso é importante. Ó. Quando esses 3 botões aqui de janela, é a janela deste arquivo. Então, veja que eu tenho aqui embaixo, aqui em cima, né? Olha, tem o iniciar, que é aquela tela inicial do Mechanical. Esse desenho 8 é um número qualquer, é o nosso arquivo que eu abri para criarmos aqui essa aula. E temos esse desenho 9, que é o 3D que foi feito. Ou seja, você pode ter, essa aqui é uma aba, né? Uma guia de abas, que representam cada desenho que você estiver fazendo aí de uma maneira diferente. Eu não vou criar vários desenhos diferentes numa mesma tela. É errado isso. Então, você vai criar, dentro aqui dessa aba, olha esse maisinho aqui, por exemplo, novo desenho, olha. Você vai estar criando uma nova área de desenho, né? E falar de trabalho, uma área de desenho, para que você possa estar construindo então o seu projeto, partes do seu projeto. E essa detalhe aqui, né, da janela relacionada aqui aos botões, para que serve isso? Deixa eu fechar esses aqui, ó, só ficar com 2. Ok. Então, imagina essa tela qualquer, tá? É um desenho, modelo sólido, mas é um desenho de um projeto qualquer. Então, se eu vier aqui nesse botão, olha, minimizar, o que vai acontecer com essa janela? Vou clicar aqui nele, olha. E vou essa aqui também, minimiza essa aqui também, ok? E essa também, 3. Então, perceba que aqui embaixo, olha o que aconteceu. Veja que era a minha tela inicial aqui dessa aula, porque todas as janelas que eu estava trabalhando, eu deixei elas minimizadas. Então, ou seja, aqui é uma e aqui já é a outra. E essa iniciar está aqui, olha. Ou seja, são 3 janelas. Tá? Então, quando você minimiza, o que acontece? Ele traz aqui para minha próxima, que é a minha barra de tarefas do Windows, né? Só que estou dentro aqui do AutoCAD. Claro que se eu minimizar agora aqui essa outra janela maior, eu estou minimizando totalmente aqui o mecânico. Ou seja, sumiu, foi para a minha barra de tarefas. Esse segundo botão seria o restaurar. O que ele vai fazer? Ele deixa solta, deixa eu clicar aqui, olha, solta, a minha tela do software. Então, ou seja, isso aqui, pessoal, ele não consigo tirar, olha. Ele só vai ficar na minha área aqui do mecânico. São arquivos que estão sendo construídos dentro aqui do AutoCAD Mechanical. Então, vamos maximizar agora essa janela, olha. Beleza. Maximizei o meu Mechanical. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vamos restaurar aqui essas janelas. Ó. Vamos pegar aqui essa daqui, olha.
Veja que ela ficou assim, só que eu vou clicar novamente aqui para ela ficar solta aqui na minha tela. Então, ou seja, eu não consigo tirar ela aqui desse ambiente, olha. Então, para que eu tenho que conhecer isso, pessoal? Justamente para você poder estar trabalhando, de repente, um arquivo depende de uma outra informação e você não quer ficar abrindo e fechando, você consegue estar trabalhando com janelas diferentes, então, aqui no seu ambiente. É claro que tem uma outra forma automática de estar posicionando aqui as minhas janelas, mas não é este o momento. Ou seja, estou conhecendo então os botões importantes aqui de janelas do Windows, que seria então minimizar, o restaurar que deixa ela assim solta e também esse maximizar. O fechar é claro que vai estar fechando, né? Então aqui eu vou estar maximizando aqui essa janela, por exemplo, desenho 8, ele passa a se tornar, né, a minha janela ativa, ou seja, o que eu fizer agora aqui, eu estou aqui nesse desenho. Se eu tivesse dessa forma, ou seja, quero criar uma linha. Mas e aí, qual janela que eu vou criar a linha? Qual janela que eu devo estar para criar a minha linha? Então, sempre quando você estiver criando algo nesse sentido, veja que fica até um azul um pouco mais destacado, olha, quando você vier aqui, mostrando que essa janela aqui é a janela ativa, essa aqui não. Então, estando aqui, se eu criar uma linha, vai ser nesse ponto. Se eu estiver aqui, e por exemplo, criar uma linha, é ali que eu estou, olha. Veja que o mouse ele fica até nesse formato de cruz, que é a sua construção. Quando eu venho para cá, ó, ele está solto, na forma do mouse comum, né, da seta. Então, estando aqui, eu consigo estar criando então, a minha linha. Tá ok? Então, vamos maximizar aqui essa janela e subir aqui um pouco mais. Então, nós vimos que nessa aba de arquivos, eu posso estar fazendo então esse controle aqui de janelas através dos recursos do Windows. Pessoal, aqui em cima agora, veja bem, eu tenho aqui essa área, olha, onde tem essas figuras, esses ícones de ferramentas, que são os comandos. Então, ou seja, são as faixas de opções que você tem para você estar criando recursos aqui no AutoCAD Mechanical. Logo acima dele eu tenho a guia da faixa de opções, ou seja, isso aqui é uma guia, cada guia dessa, olha, inserir, anotar, paramétrico, conteúdo, ou seja, são os recursos que estaremos vendo aqui no nosso curso, grande parte deles, a maioria deles. Então, ou seja, para cada guia que eu estou clicando, veja que aparece aqui embaixo essa faixa de opções. Então, se eu vier, por exemplo, aqui no início, eu tenho aqui, ó, nessas opções, alguns ícones formados por um grupo. Então, esse grupo aqui, olha, é o grupo desenhar, ou seja, o painel desenhar, ele tem, além desses, tudo que tiver uma setinha para baixo, ó, porque tem mais opções. Então, se eu vier aqui em linha, por exemplo, tem a linha simétrica, linha em zigue-zague, o arco, tem vários itens. Então, ou seja, pessoal, a gente vai estar usando essas ferramentas também, mas já em peças. Eu não vou estar, por exemplo, vamos criar um círculo. Tá aí um círculo. Não, vamos já pensando a nível de peça. Tá? Então, ou seja, para cada grupo desse, eu vou ter aqui o meu painel de construção, painel detalhe, modificar. O que são, assim, bastante utilizados no AutoCAD, né? Que é o desenhar e modificar. Tem a parte relacionada a camadas, anotação, ou seja, são os painéis correspondentes, então, às minhas opções, que você selecionou aqui nessa guia, aqui em cima, olha, da faixa de opções. E logo acima eu tenho a barra de título principal aqui do meu software. Então eu estou dizendo que eu estou trabalhando, né, o AutoCAD Mechanical 2019. Então, ou seja, a minha barra de título aqui do programa, como qualquer outra janela aqui do Windows, né, você vai ter uma identificação do software. Então, neste caso aqui, eu estou mostrando aqui na parte superior, né, qual o software que é, qual o desenho que está ativo, nesse caso que é o desenho 8, DWG. Eu tenho aqui uma outra parte de um menu, que é o menu rápido. A gente vai estar conhecendo sobre isso também, olha, são os itens, né, de comando, de recursos, que você pode estar utilizando de uma forma um pouco mais rápida. Tá? Então, ou seja, então esse aqui seria o menu rápido, a barra de títulos, alguns detalhes do usuário que está aqui no momento aqui do software, pensando aqui na Autodesk. Outros ícones que agora não faz diferença para a gente. Aqui algo relacionado a uma dúvida que você tenha dentro utilizando o Helper, né, do software, que é espetacular. De repente muitos não conhecem. Mas eu não sei utilizar o Helper. A gente vai estar tendo um tema também sobre ajuda do software. Então, aqui seria um dos
atalhos para você estar chegando então a esse help. E temos o menu aqui de aplicação. Então, para saber se o seu AutoCAD é o AutoCAD puro ou mecânico, se você olhar aqui nesse menu de aplicação, ó, tem um M aqui embaixo. Olha. Se você tiver o AutoCAD aí onde você está fazendo esse curso, você pode ver que o AutoCAD comum não tem esse M. Então, ou seja, esse menu de aplicação, o que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui nele, ele mostra para mim as operações em arquivos. Então, ou seja, eu posso estar criando um novo arquivo, abrir um arquivo, salvar como, mudar o nome, importar, exportar. Ou seja, são operações de arquivo e, além disso, eu tenho opções do software. Olha só. Então, se eu clicar aqui em opções, o que vai acontecer? Há uma nova janela. Pessoal, são várias informações. Então, por isso, a gente está fazendo de uma forma bem gradual, para você ter realmente o domínio aqui dessa ferramenta. É claro que com a prática que você vai estar afinando, né, um pouco mais esse conhecimento. Pessoal, a cada item desse, olha, arquivos, editar, abrir e salvar, plotar, nós já mexemos aqui, né? Lembra que nós alteramos aqui esquema de cores, olha. Então, ou seja, esse menu de aplicação, você vai estar alterando opções dentro do software, tá? Deixa eu dar um OK aqui. Então, são opções dentro do software e opções relacionadas aqui ao seu arquivo. Tá? Ou seja, então, essas aplicações que estão dentro aqui desse menu é o acesso que você vai fazer dentro aqui do seu projeto. Você pode perceber que alguns botões que estão aqui, ó, aparecem aqui no menu rápido. Por que estão aqui? Para ficar mais prático. Se eu quiser salvar um arquivo, por exemplo, eu não tenho que ir no menu aplicação, salvar. Eu já vou direto aqui nesse botão. Assim como alguns comandos que você de repente, mas eu queria que, por exemplo, esse paramétrico, eu queria que esse recurso paralelo estivesse aqui de uma forma rápida. Ok, basta que você adicione ele aqui nesse menu rápido, que nós veremos também no outro tema. Tá? Então, ou seja, essa aplicação a gente vai estar utilizando ela também com uma certa frequência, nesse tipo de salvamento, abertura de arquivos, para você poder estar também tendo esse contato também com esse detalhe aqui do curso. Tá ok? Então você percebe que de uma forma geral, vimos grande parte aqui dos itens e faltando apenas, e por último, né, essa parte aqui de baixo, olha, que seria minha barra de status. Essa minha barra de status, e o que eu vou estar mostrando aqui? Olha, eu tenho uma outra guia, eu vejo que eu tenho aqui essa aba de arquivos. E aqui dentro é uma aba de detalhes do meu arquivo. Então, essa minha aba de arquivos, olha a diferença, pessoal. Cada item aqui é um arquivo diferente. E cada arquivo desse diferente, ele tem essa barra de status do próprio arquivo. Mas quando que eu vou utilizar isso? Então, um exemplo. Quando eu tiver aqui, por exemplo, esse modelo 3D, vou gerar as vistas desse desenho. O que é a vista? É você está desenhando, por exemplo, esse lado, essa parte aqui de cima, essa parte lateral, que é a vista lateral esquerda, ou seja, você vai estar desenhando as vistas. E o interessante é, claro, que você crie, né? Esse jogar é você criar as vistas dentro aqui do layout. Certo? É uma folha de papel que você vai estar colocando o seu desenho que você modelou ou mesmo desenhou aqui no model, né? Esse modelo seria o model. Você pode perguntar, poxa, mas eu não posso estar criando desenho justamente aqui nessa tela? Pode, pessoal, mas a forma de você ter aqui a aba Layout é uma forma de você estar organizando, padronizando, definindo, na verdade, as melhores práticas de construção. Você vai ter um ambiente de modelo e um ambiente aqui de Paper Space, no caso, né? O espaço do papel aqui do seu trabalho. Assim como eu posso estar adicionando também outras abas aqui de Layout, olha. Eu apenas tenho um detalhe de modelo e layout posso ter outras. Aqui já são outros recursos que eu vou apenas comentar aqui desses ícones. Mas assim, ele é mais importante, pessoal, vai ser mais bem utilizado em outras aulas. Um item importante que tem que ser destacado é esse detalhe aqui, olha, da alternância da área de trabalho. Tá? Isso já é um recurso um pouco mais avançado, específico do mecânico, onde você define como é o seu ambiente, essa área de trabalho, como que ela vai estar se portando, até mesmo relacionado aqui
a essas painéis e opções. Então olha só, veja que eu estou aqui no início e tem aqui essa construção normal. Se você vier aqui e mudar, por exemplo, para introdução a 3D, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Ele vai mudar aqui, olha, a forma de você estar construindo seus modelos. Então veja que o início, antes tinha aquela parte de linhas, círculos e retângulos. Ele veio de uma forma resumida para cá, olha, desenhar. Porque o foco principal aqui do 3D é essa criação de objetos aqui nesse formato de 3D, olha. Então, enfim, isso aqui é uma parte um pouco mais avançada, só estou mostrando aqui alguns detalhes, né, que você pode estar adicionando também aqui nessa barra aqui de status. E só para ter uma ideia, olha o que você pode estar adicionando aqui no status, olha. São vários itens que a gente vai estar conhecendo bastante recurso aqui para você poder ter esse conhecimento bem aprofundado aqui do mecânico. Tá ok, pessoal? Bom, e se puder perceber, pessoal, a cada momento que eu faço, a cada movimento que eu fiz aqui em tela, o mouse ele fica de várias formas diferentes, né? Ele se aparece de uma forma um pouco diferente. Se você olhar aqui agora, aparece uma mão, olha lá, uma mãozinha. Então, na verdade, você vai ter um controle aqui do mouse, até mesmo com recursos do teclado, né, que seriam os atalhos. Então, quando se fala em PAN, o que é o PAN? Essa parte até que mostra aqui nessa barra de navegação, olha, PAN. Ele vai mover a vista plana à tela. O que é isso? Eu estou aqui nesse desenho, por exemplo, quero definir algo um pouco aqui à minha direita, eu posso estar fazendo isso, ó, botão do meio do mouse, pressiono seguro e arrasto, olha. Eu posso ir por partes. Eu posso fazer então dessa forma, eu posso estar utilizando aqui o zoom. O que é o zoom? Eu aproximo aqui o meu desenho, olha, ou eu afasto. Usando aqui a rodinha aqui do mouse, né, olha. Até se você perceber aqui nessa barra de navegação, olha, o item relacionado aqui ao zoom. Quando você vem em janela de zoom, o que acontece? Olha o meu mouse. Ele ficou uma lupa bem naquela indicação ali do cursor. Então, para que serve isso? Eu quero pegar justamente essa ponta aqui, olha, desse desenho. Olha. Então, o que eu faço? Eu cliquei lá naquele item relacionado aqui à janela de zoom. Eu venho aqui próximo, ó, clico, seguro e desenho um quadradinho, olha, como se fosse um quadrado. Ou seja, o AutoCAD me dá o zoom dessa área. Vou soltar. Ele traz para mim justamente aquela ponta, olha. Tá? Então, se você usar agora a rodinha do mouse, eu vou estar fazendo, dar um zoom menos, né? Olha, a gente fala zoom menos é quando você vai estar diminuindo a sua tela. Zoom mais, você aproxima. Um outro recurso do mouse é quando você utiliza ele com o Shift, por exemplo. O que vai acontecer? Deixa eu abrir esse desenho aqui 3D, fica até mais fácil de mostrar. Olha. Então, se eu segurar o Shift com o botão do meio do mouse, o que acontece? Olha, você vai dar um giro aqui na sua peça. Ou seja, eu estou segurando aqui o Shift, né, com o botão, a mão esquerda aqui, e com a direita eu estou fazendo esse movimento aqui com o botão do meio. Olha só o ícone do mouse. Esse tipo de ícone de zoom é o zoom orbital. Se você vier aqui na navegação, veja que você vai ter aqui, nesse próximo ícone, olha, órbita. Então veja que ele tem a opção, veja que tudo tem uma setinha para baixo. Tudo que tem uma setinha, olha, que tem mais opções. Então aqui nesse ponto, o que acontece? Eu tenho a órbita, o que seria a órbita? Vou clicar aqui nele, olha. Olha o meu mouse, como é que ele ficou. Então eu consigo estar fazendo sem o uso agora do teclado, né? Usando o botão de navegação. Tá vendo a importância dele? Claro que mais útil aqui no caso do 3D, olha. Posso dar um zoom menos, um mais também, da mesma forma, usando aqui o botão do meio, né? Girando aqui a rodinha. E com o botão esquerdo eu faço esse tipo de movimento, olha. O do meio funciona também como 3D, no caso do 3D também é o PAN, eu posso estar movimentando isso, olha. Eu posso estar girando e ainda posso colocar até um efeito interessante aqui, olha, que é um efeito de apresentação talvez, olha, você pode estar fazendo uso da órbita contínua. Então, o que ele faz? Você dá um movimento aqui na sua peça, olha, vou fazer um movimento aqui assim, soltei o mouse, olha, ele começa a estar fazendo um giro aqui na sua peça.
Se você altera aqui o sentido, né, ó, apenas um movimento leve aqui no mouse, ele vai fazendo então esse giro com o zoom mais, com o zoom menos, ou seja, você consegue estar fazendo então vários recursos de visualizações também aqui nesse botão aqui, nessa barra, né, de navegação. E perceba, claro, que todo o seu espaço, né, ele está de acordo com o giro. Olha só, deixa eu dar um zoom menos aqui, ó, o máximo que eu consigo dar. Veja que tem toda uma área aqui relacionada. E a minha peça está lá embaixo, olha. Vamos lá, aproximar mais o zoom aqui, olha. É claro, pessoal, isso aqui é mais para visualização, mas você tem então esse acesso aqui a esse recurso aqui do AutoCAD. E como assunto final aqui desse tema de hoje, dessa aula de hoje, a gente vai estar vendo, pessoal, essa parte de seleção com o mouse. Então, ou seja, vamos supor que eu tenho esses dois desenhos aqui em tela, eu quero estar selecionando para alguma coisa, eu quero estar deletando, alterando algum tipo de característica do meu desenho, e eu preciso estar selecionando então alguns detalhes. Então, assim, quando é algo bem simples, assim, por exemplo, um círculo, né, dentro de uma peça, deixa eu até simular aqui algo melhor. Deixa eu criar aqui vamos mudar aqui o ambiente, voltar para o Mechanical. E vou criar aqui, por exemplo, algo bem simples, sem nenhuma finalidade em termos de peça. Então, criar algo assim. Então, tem um quadrado, tem aqui essa peça aqui, olha. Então, o que eu vou fazer? Eu quero estar selecionando alguns itens aqui do meu desenho. Então, em se tratando do mouse, o que eu vou fazer? Se eu quiser selecionar apenas esse círculo, claro, se eu clicar aqui na minha linha, olha, ele já está mostrando para fazer alguma coisa. O que eu vou fazer agora não é necessário saber, tá? Só quero diminuir, aumentar, mover. Eu quero estar selecionando. Então, se eu quero selecionar aqui esse retângulo, eu dou um clique nele. Se eu quero selecionar agora aqui essa linha, veja que você vai clicando, vai aparecendo esses grips. Mas enfim, eu estou selecionando através aqui do clique. Só que ele foi marcando todos, olha. Se eu quiser, por exemplo, apenas esse item, claro, só vou clicar nele e fazer o que eu tenho que fazer. Se eu der um delete, por exemplo, eu vou estar apagando. Dá um Ctrl Z aqui, ele vai voltar. Agora, se eu quiser pegar todos, em vez de ficar clicando, olha, estou clicando, olha. Clica aqui, clica lá, clica aqui. Eu posso estar marcando todos ao mesmo tempo. Então vem aqui fora, olha. Eu faço uma linha, traço uma linha imaginária, tá vendo, olha? De forma que ele pega todas as linhas nessa área azul, ou seja, o que está aqui nessa área, ele vai estar selecionando pra gente, olha. Então se eu quero somente o círculo, vou fazer isso. É claro que nesse exemplo bastaria dar um clique, mas se tivesse como é uma peça mecânica, vocês vão ver que tem várias linhas passando uma próxima da outra. Então por aqui, olha, quando você faz dessa forma, por que eu não consegui pegar o círculo agora, olha? Se você analisar, olha aqui nesse ponto, ele não pegou toda a minha peça, então ele não vai marcar ela. Isso porque eu estou indo, olha, à direita. Eu indo assim, dessa forma à direita, certo? Eu estou indo à direita. Ele só vai pegar a linha que estiver totalmente dentro da minha área. Então veja que ele só pegou aqui essa linha aqui agora, olha. Perceberam? Olha só. Por que não pegou essa outra? Porque ele não estava dentro da minha área. Então se eu fizer isso aqui agora, olha, ele vai pegar. Olha lá, já marcou. Agora, se eu vier aqui à esquerda, veja que ficou verde, olha. Olha, verde e o azul. O verde basta que a minha área encontre a linha, olha. É a mesma coisa aqui. Se eu pegar apenas esses dois pontos, olha, já vai pegar as duas linhas. Ao passo que se eu vier aqui dessa forma, ele não pega nenhuma porque não está dentro daquela área azul, olha. Tá? Então essa seleção é também importante, é lógico que é sempre utilizada também aqui nesse tipo aqui de seleção. Se eu pegar aqui somente aqui o verde, ele só vai pegar então o que estiver dentro dessa área verde. Tá ok? Olha. E é isso aí, pessoal. Aqui finalizamos então essa aula onde podemos conhecer, né, os principais elementos e características da interface aqui do AutoCAD Mechanical. No decorrer de algumas outras aulas, é claro que veremos outras características, até para fixar melhor aí o uso em si dessa respectiva característica. E qualquer dúvida então dessa aula, acessem o site da AutoCriativo
indo no link Suporte ao Aluno. Deixe sua dúvida registrada ao seu comentário, que logo entraremos em contato. Pessoal, forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.